Olá, aluno XP, tudo bem? Mais uma questão do Explicae, do XP Resolve. Estamos aqui com a questão do Enem 2020, né, da prova Ledor. E quem vai resolver essa questão aqui com vocês sou eu. Quem vai fazer comentários sobre, né, a questão é a professora Milena, a professora de biologia de vocês. O texto da questão, gente, disserta sobre uma mulher de 21 anos não tem filhos e apresenta um ciclo menstrual, vejam, regular. Sua primeira menstruação do presente ano teve início no dia 1º de janeiro. Então, vou botar aqui, ó. 1º, né, de janeiro. Foi o quê? O primeiro dia da menstruação, né, do presente ciclo. O que aconteceu? Ela teve uma única relação sexual naquele mês. Em qual dia? No dia 4 de janeiro. Então, o coito foi praticado no dia 4 de janeiro. Certo? Sendo que nenhum método contraceptivo foi utilizado. Como até o dia 29 de janeiro ela não havia menstruado novamente, ela resolveu fazer um teste de gravidez, já que ela e seu parceiro não apresentavam problemas de infertilidade. O resultado foi negativo, né? Ou seja, não estava grávida. E aí no dia 30, o que foi que aconteceu? Ela menstruou normalmente, certo? Então, ela achou que tinha atrasado, né? Como o texto não fala quantos dias o ciclo menstrual dela tem, né? Não dá informação a ser. Então, a gente não pode dizer que realmente, de fato, atrasou, né? Bom, de acordo com o ciclo menstrual regular, a mulher não ficou grávida porque a ovocitação, ou seja, o que a gente chama, né, equivocadamente de ovulação, né? Porque mulher não ovula, mulher ovocita, porque o que sai do ovário da gente, nesse chamado período de ovulação, né, não é o óvulo, é uma célula chamada de ovócito, certo? Então, essa ovocitação, ela ocorreu quando? Quando foi que essa mulher ovulou? É isso que a questão quer saber. Então, bora lembrar lá, né, de ciclo menstrual, certo? Gente, o ciclo menstrual, ele é dividido didaticamente, digamos assim, em duas partes, né? Ele envolve um ciclo ovariano e ele envolve também um ciclo uterino. Ou seja, o ciclo menstrual, ele não só mexe com os ovários, ele também mexe com o útero. Devido a quê? Devido à ação de hormônios, né? São 4 hormônios que trabalham no ciclo menstrual. 2 desses hormônios são produzidos pela glândula hipófise, certo? Então, esse ciclo ovariano, ele sofre influência de hormônios da hipófise. Quais são esses hormônios? O FSH e o hormônio LH. Tá bom? Então, vamos botar aqui, ó. Hormônios. Então, os hormônios hipofisários. Os hipofisários, né, que saem da hipófise, são o folículo estimulante e o hormônio luteinizante. E aí, esses hormônios vão estimular o ovário a ovular, mas também vão estimular o ovário a liberar 2 hormônios. Quais são eles? Estrógeno e progesterona. Então, sob influência desses, os ovários secretam estrógeno e progesterona. E são esses 2 hormônios aqui que vão para onde? Que vão para o útero, né? Modificar o endométrio. Então, sofre influência do estrógeno, né? E também da progesterona.
Aí, turma, esse ciclo ovariano, que é o foco da questão, ele vai ser dividido em 3 momentos, né? Quais são esses momentos? Nós temos uma fase chamada folicular, a ovulação, ou como está aqui no comando, né? A ovocitação, e uma fase chamada luteínica. Então, vamos entender o que é isso? Seguinte, vamos lá. Vamos colocar aqui, gente, como eu disse, a questão não disse, mas a gente vai colocar aqui como se essa mulher tivesse um ciclo de 28 dias. Por que, Mi? Porque é o geralzão, né? A maioria das mulheres tem um ciclo aí de 28. Tem umas que tem menos, tem umas que tem mais, mas a média é essa. Então, aqui está o primeiro dia da menstruação e aqui está o 28º dia, certo? O dia médio, ou seja, o 14º dia, é o mais provável para ter a danada da ovulação, certo? Então, a gente tem aqui uma fase pré-ovulatória e uma fase pós-ovulatória. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, vamos supor que essa mulher, ela fica aí, gente, uns 5 dias menstruada, certo? Então, vou botar aqui, ó, 5 dias menstruada, tá bom? O que está acontecendo com ela nesses 5 dias? Bom, está acontecendo que o útero dela está descamando. E aí isso gera a chamada fase menstrual. E por que o útero dela está descamando? Porque nessa época aqui, gente, o útero está descamando por quê? Porque há uma queda vertiginosa, ó, dos hormônios estrógeno e progesterona. Lembre que o útero sofre influência desses hormônios. São eles que vão fazer o endométrio proliferar. Com a queda deles, o endométrio que estava proliferado, ele vai soltando, vai desprendendo e a mulher vai sangrando. Tudo bem? Nesse período, como é que estão os ovários dessa mulher? Pois bem, os ovários, deixa eu botar aqui a cor do pincel. Vou botar aqui verdinho. Os ovários estão com umas bolsinhas chamadas folículos, certo? Começando a desenvolver. Porque quando essa taxa de estrógeno e progesterona declina, a hipófise da mulher entende que essa mulher não engravidou. Então, a gente precisa, né, lançar mão de quê? De um novo ciclo, para quê? Para que essa mulher possa ovular de novo. Se não houve gravidez, é porque aquele óvulo que ela liberou no ciclo anterior não foi fecundado, tá bom? Então, sob influência do hormônio FSH, esses folículos vão crescer, tá certo? Beleza? Quando chegar lá por volta do 12º dia do ciclo, gente, o que vai acontecer? A hipófise vai liberar o outro hormônio, lembram? O LH. E aí, um pico de LH vai fazer o folículo que mais cresceu, que a gente chama de folículo de Graafi, certo? O folículo maduro, ele vai fazer o quê? Ele vai romper. Então, o folículo de Graafi, ele vai simplesmente estourar aqui, ó. E quando ele rompe, o gameta feminino que estava aqui dentro sai, né? O ovócito secundário sai. Beleza? Esse folículo rompido, depois da ovulação, ainda sob influência do LH, ele vira uma estrutura chamada de corpo lúteo. Por isso que o nome aqui, ó, fase luteínica. Então, a fase folicular é a fase que tem crescimento dos folículos, ó. Crescimento, desenvolvimento dos folículos, sob efeito de quem? Do FSH. A ovulação é o rompimento do folículo, certo? Influenciado pelo hormônio LH, tá? E lembrar que ele acontece por volta do 14º dia. E depois vem a fase luteínica, que é a fase de formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, minha gente, que vai fazer a mulher liberar progesterona para o útero, certo? Vale ressaltar que o crescimento desses folículos promove a liberação de estrógeno.
E o estrógeno, ele vai na frente fazer com que o útero, né, comece a proliferar um novo endométrio. Então, depois da fase menstrual, vem uma fase chamada proliferativa, onde o endométrio volta a crescer. E após a ovulação, né, este corpo lúteo aqui, ó, ele tem uma atividade glandular, ele secreta hormônio, ele vai secretar estrógeno, que já havia, e muito mais, ó, progesterona, certo? Essa progesterona vai lá para o útero, não só para manter esse útero proliferado, esse endométrio proliferado, mas também, gente, fazer com que esse endométrio se torne secretor. Por quê? Porque vão ser desenvolvidas glândulas que vão produzir secreções que vão alimentar o endométrio. Nessa fase também percebe-se uma intensa vascularização desse endométrio, tá? Caso essa mulher não engravide, esse corpo lúteo aqui, ele começa a atrofiar. Então ele vai evoluindo, né? E vira um tal de corpo albicans. E esse corpo albicans, gente, é quem vai levar essa queda, como já falei, vertiginosa de quem? De estrógeno, progesterona. Aqui, ó. E aí, por isso, que a mulher volta ao quê? A menstruar de novo. E aí nós temos o fim de um ciclo e o início do ciclo seguinte, tá? Então, para que essa mulher ela possa engravidar, ela deveria ter relações quando, minha gente? As relações, né, para uma possibilidade de gravidez, teriam que estar aqui, ó. Certo? Alguns dias antes e alguns dias após a ovulação. Esse é o chamado período fértil, tá bom? Então, mais ou menos uns 3 dias antes e uns 3 dias depois de quê? Da ovulação. O que a questão me diz? Que essa menina, ela teve relação sexual, o coito foi praticado sem proteção no dia 4 de janeiro. Gente, dia 4 de janeiro está aqui, ó. Certo? O folículo ainda está crescendo. Ele ainda não amadureceu e ele ainda não rompeu. Então, ela está longe do período de fertilidade. Tá certo? Tudo bem? Por isso que o resultado foi negativo. Voltando para o comando. Então, de acordo com o ciclo menstrual regular, a mulher não ficou grávida. Por quê? Porque a ovulação dela, certo? Ocorreu cerca de quando? 1 a 2 dias após a relação. Quando que foi a relação? A relação foi no dia 4 de janeiro. Então, um dia, 2 dias seria o quê? Dia 5 de janeiro, dia 6 de janeiro? Não, ela ainda está aqui, ó. Certo? Fora do risco. Vamos lá, no dia de 9 a 11 dias após a relação sexual. Então, se ela teve relação no dia 4, vamos lá, 9 a 11 dias após a relação. 9 a 11 dias, bora aqui, 9 com 4, 13. Opa! Né? 13 já está aqui, ó. Ou 11 dias após a relação sexual. 11 mais 4 dá 15, então foi aqui, ó. Ou seja, está dentro da margem de quê? Do período fértil. Então, há uma grande possibilidade de ter sido aqui, né? Tranquilo? 24 a 25 dias após a relação sexual. Então, se ela transou aqui no dia 4, vamos botar mais 4, 28. Então, tá aqui, ó. Já está no fim do ciclo. Ela já ovulou, ó, faz tempo. O corpo lúteo já degenerou. O ovó secundário também já degenerou. Tá certo? 6 a 7 dias antes da relação sexual. Gente, se a gente trouxer para cá, 6 a 7 dias antes da relação, ou seja, ela vai cair no finalzinho do ciclo anterior. Então, também está fora da margem de, né, período fértil. 2 a 3 dias antes da relação sexual. 2 a 3 dias antes da relação, essa mulher estava menstruada. E menstruada, o que nós temos? Um folículo ainda, né, bastante aqui, ó, reduzido, um folículo ainda imaturo, tá bom? É claro que eu estou considerando essa informação que o texto nos diz, ó, o ciclo ele é regular. Vale lembrar que essas informações aqui não servem para quem tem ciclos irregulares, tá certo? Então,
diante do que foi exposto, né, essa menina, essa moça, né, ela não ficou grávida, por quê? Porque ela ovulou, certo? Entre o 9º e ao 11º dia, né, após ela ter tido a relação sexual no dia 4 de janeiro. Portanto, fora da margem do período fértil.